Estamos vivendo um início de ano bem agitado, com a vigência da instrução normativa, onde aumenta a fiscalização, incluindo fintechs, cartões de lojas de marcas e o Pix, que é o tão falado nos últimos dias. Com a repercussão, ontem essa instrução normativa foi revogada. Estamos esquecendo que, com a revogação dela, algumas partes benéficas também não existem mais. Porque com a entrada da e-financeira na versão atual, porque a primeira é de 2015, deixava de existir a Decred, que é a declaração que monitora os cartões de crédito, então volta a existir a Decred. E outro ponto importante, havia atualizado o limite para fiscalizar, passando a ser de 5.000, então agora volta a ser 2.000 pessoas físicas. E era 15.000, volta a ser 6.000 pessoa jurídica. Então, os limites agora não é que deixaram de existir, deixaram de ser atualizados. E hoje, na gravação desse vídeo, dia 16 de janeiro, saiu a medida provisória dizendo que é para considerar o Pix como dinheiro em espécie. Então, nós devemos ficar atentos aos próximos passos dessas mudanças que estão sendo muito rápidas. Vou comentar nesse vídeo uma das perguntas que veio com uma certa frequência para mim. Eu sou um prestador de serviço autônomo. Como devo fazer para não ter surpresas com o fisco? Quando você, prestador autônomo, faz um serviço para outra empresa, ela que tem a responsabilidade de reter os impostos e já te pagar de forma líquida e você está em dia. Agora, quando você, pessoa física, presta serviço para outra pessoa física, você deve apurar e calcular o seu imposto através de um sistema do governo chamado Carnê-Leão. Muitos confundem e acham que esse recebimento mês a mês deve ser declarado apenas lá em março, abril e maio, no imposto de renda pessoa física. Só que lá é uma declaração de ajuste, onde pode somar outros rendimentos e também considerar as suas despesas pessoais. Esse carnê-leão, ele deve ser mensal, então você recebeu em dezembro, paga agora no último dia de janeiro. Recebimentos de janeiro, último dia de fevereiro e assim por diante. Por quê? Na lei que trata sobre o carnê-leão, ele fala que esse imposto mensal é uma antecipação do imposto de renda anual e ele é obrigatório. E quando lá na declaração de ajuste, aí se tiver outras rendas, despesas com médicos, você vai ajustando a sua declaração. Então, são sistemas distintos, porém ligados. Se você entra no portal da Receita, tem o item Imposto de Renda Pessoa Física e um subitem Carnê-Leão Web. E outra vantagem que você não pode ignorar, quando você presta um serviço, você tem algumas despesas essenciais para que aquele serviço seja executado. Então, se você vai até o teu cliente de carro, a gasolina é essencial. Algum equipamento que você tem que trocar ou fazer uma manutenção também é essencial. Se você tentar estar num espaço físico, água, luz, telefone, tudo isso são despesas essenciais. E nesse carnê-leão, você coloca o valor bruto, abate todas essas despesas que são permitidas, inclusive caso você tenha uma despesa bem específica da profissão, tem como você acrescentar nesse livro caixa e somente no valor líquido que de fato é seu, é que vai para a tabela do imposto de renda e ver se tem imposto a pagar ou não. Caso dê imposto a pagar, no próprio sistema já tem um ícone com a guia pronta. Então, evita você calcular errado ou você pagar a mais por não estar considerando as suas despesas. E caso você não faça esse mensal e deixa lá para o anual, que é a partir de março, essas despesas do trabalho, lá elas não são dedutíveis. Então, você vai estar pagando imposto a mais por não estar abatendo o que pode ser, está calculando de forma errada, porque deve ser mensal e não anual, e também você, de certa forma, estará parcelando um montante que seria depois, porque se você tem um rendimento do prestador autônomo,
Aí você depois, no decorrer do ano, fez um serviço registrado ou recebeu um valor eventual. Por lá ser uma declaração de ajuste, tudo isso vai ser somado e volta a aumentar a tabela que ela é progressiva. Então não tem porquê, caso você receba mais de 2.600, que é uma média entre o valor mínimo e como desconto simplificado, não tem porquê você permanecer na pessoa física. Mas esse é o caminho para você fazer a apuração, o cálculo e estar em dia com o governo. Se a sua atividade for permitida, eu te aconselho a você abrir um microempreendedor individual, que hoje, com o novo salário mínimo, vai pagar no máximo R$ 81,90. E se a sua atividade não é permitida no MEI, porque como é restrito os impostos, também é restrito quais empresas, quais atividades pode ser do MEI. Aí eu fico à disposição para fazer uma simulação com você e abrir uma empresa do Simples Nacional, porque eu não falei um detalhe importante. No Carnê-Leão, os seus impostos em cima da tabela progressiva do governo, que pode chegar a 27,5. Também, paralelamente, tem que pagar a Previdência Social mais 20%. Abrindo uma empresa, você paga 6% de imposto e 11% de previdência. Então percebe que é uma diferença bem distante entre 27,5% mais 20%, 6% mais 11%. Então, se você tiver mais alguma dúvida de enquadramento, de cálculo ou percentual, deixa aqui nos comentários e nós batemos um papo. Se você está naquela média que não tem certeza se abre empresa ou não, também pode comentar e nós fazemos uma simulação e você faz um cálculo mais assertivo para decidir se permanece como prestador autônomo ou se você abre uma empresa. Obrigada por estar comigo nesse vídeo. Paz e sabedoria para você, sucesso aos seus negócios e até o nosso próximo encontro.